Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre a importância de se conhecer o consumidor. Você conhece o seu consumidor? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o gestor de negócios e fundador da Pesquise Já, Fernando Menezes. Fernando Menezes, desde já, muito obrigado pela sua gentileza aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvinte. Obrigado pela oportunidade. Como definir a importância de se conhecer o consumidor? Hoje, diferente do que era antigamente, você precisa conhecer melhor o consumidor que está dentro da tua loja. Não basta apenas reter, atraí-lo. Como eu vou cativá-lo e fidelizá-lo? E para isso, a gente precisa entender melhor o que ele espera de expectativa de produto e os seus anseios. E mais do que isso, como é que eu posso exceder essa expectativa? Agora, por que mudou isso em relação ao que se tinha no passado? Não era importante no passado também saber quem era aquela pessoa que consumiu o meu produto ou serviço? Exatamente, mas no passado esse consumidor não tinha tanta informação. Nós tínhamos a venda da esquina, nós tínhamos a granja, tínhamos a feira e você tinha um atendimento personalizado pela falta de opção. Com a globalização, com o acesso da internet, hoje o consumidor tem muito mais como conhecer produtos, pontos de venda e ele busca muito mais anseio por isso. É isso que nós chamamos de um consumidor mais dinâmico? Sem dúvida nenhuma. Hoje o consumidor, ele entra numa loja física, ele tem a internet como uma ferramenta em tempo real e ele questiona, ele quer preço, ele quer qualidade, ele quer ser bem atendido. E como é que nós podemos identificar quem é o consumidor de cada produto ou de cada serviço? Principalmente pesquisando o que ele é, quando ele compra, como ele compra e o que ele está procurando. A gente normalmente fala que o cliente está lá para falar, ele quer te ajudar. Para isso a gente precisa pesquisar e entender o que ele procura. Agora, quando eu lanço um produto ou quando eu apresento um serviço, eu já não deveria conhecer esse consumidor antecipadamente? A indústria, o varejo, ele tem um investimento em pesquisa, mas muitas vezes depois do lançamento, como é que a gente busca essa renovação? Como é que a gente busca o segundo momento dessa vida útil desse produto ou desse ponto de venda? Bom, na Pesquise Já, que é a empresa da qual você é fundador, o trabalho de vocês é exatamente esse, identificar a cara desse consumidor. Exatamente. A gente quer entender quem é o cliente que está na sua loja, que está consumindo o seu produto, que está interagindo com a sua marca. Tá, e como é que a gente conhece, então, esse cliente de verdade? A gente tem um trabalho muito forte agregado tecnologia com abordagem. A gente tem hoje 200 colaboradores no Brasil inteiro, em 26 estados, e por demanda de um cliente, a gente entra na tua loja, interage com o teu consumidor, e aí com metodologia a gente traz as informações, analisa e te faz uma recomendação. Além dessa ideia de que o consumidor é mais dinâmico hoje, até porque ele tem um volume maior de informação, quais são características ou perfil do consumidor brasileiro, se é que a gente pode falar nisso? Hoje a gente tem uma diversidade de consumidores. Você tem uma ingressão da classe D para a classe C, a E e virando para C, e você tem o estilo de vida. Hoje o consumidor ele é muito gerenciado por estilo de vida. Então eu tenho um consumidor que ele mora na área urbana, que ele tem uma moda de consumo, ele procura determinados produtos e ele vai atrás hoje de opção. Ele quer ser bem atendido, ele quer ter realmente a sua expectativa atendida. Sempre foi muito comum quando se falava em compreender, ou pelo menos saber quem é o nosso consumidor, conhecer um pouco do perfil dele, aquelas fichas de cadastro que a gente preenchia, os dados do seu consumidor. Saber como ele compra dentro da sua loja, tudo isso é suficiente para que a gente entenda o verdadeiro perfil dele? Sem dúvida. Isso é uma parte do processo. Então, de saber onde ele mora, qual a idade dele, qual a renda mensal, o que ele veio procurar na loja, como é a forma que ele interage com aquele ponto de venda é fundamental. Entender, nós falamos que entender a mente e o coração desse consumidor, você vai estar um passo na frente do teu concorrente. Mas basta ter essas informações, estes dados cadastrais do consumidor? Não só o dado cadastral, você tem uma metodologia aplicada em cima das pesquisas que te trazem elementos para você fazer uma avaliação desse consumidor. Vou dar um exemplo para você. Existe uma metodologia que nós chamamos nível de satisfação do cliente. Ele está numa determinada loja e a gente, através de algumas perguntas e metodologia, a gente consegue extrair dele qual é o sentimento que ele tem com aquela experiência de compra. Atrás da pesquisa do consumidor, o que nós estamos olhando? Qual é a experiência de compra com o produto, com a marca ou com o ponto de venda? Bom, partindo desse princípio, a gente pode compreender que é importante hoje que se priorize um pouco mais a esfera pessoal daquele Sem consumidor dúvida do nenhuma. que se tinha antes. Sem dúvida nenhuma. Eu vou dar um exemplo, um case específico. Nós somos contratados por uma rede de supermercados com cobertura nacional e um dos gestores tinha uma loja no interior de São Paulo, a cerca de 100 quilômetros de São Paulo. A loja já tinha uma boa performance de venda e nós fomos contratados para entender qual a estratégia de precificação daquela praça. Com o trabalho em conclusão, nós dissemos ao cliente, por que você não avalia o teu consumidor?
o que o consumidor está achando da tua loja, do teu serviço. Daí veio uma novidade. Hoje, talvez alguns gestores tenham uma miopia e dizendo o seguinte: a minha loja não tem problema, eu tenho uma loja boa, eu tenho um produto bom. E, na verdade, na pesquisa que nós aplicamos, ele tinha uma série de oportunidades em relação à qualidade, atendimento e, principalmente, preço não era o problema que ele foi procurar. O problema dele era um atendimento e como esse cliente saía com a experiência de compra realmente atendida. É comum essa miopia por parte do vendedor ou da própria indústria? Eu diria que não é comum. Muitas vezes, para você ter uma operação às vezes muito grande, conhecer muito o seu negócio, você fica disperso em alguns detalhes. E o detalhe é, o consumidor é diferente, cada um é um consumidor diferente. Se eu consigo tirar a foto do consumidor que eu estou atendendo, eu consigo sim ter uma melhor performance, um melhor resultado, um melhor crescimento do meu produto, da minha rede. E é possível identificar o comportamento do consumidor fora do meu negócio, à medida que talvez isso possa me ajudar no planejamento das ações que eu tenho? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, hoje com o adereço da internet, as redes sociais, você consegue estudar esse consumidor após o momento da compra, né? Você tem duas etapas. Eu posso estudá-lo durante a compra, após o checkout e o que ele faz hoje na internet, que ele se comunica e como ele comunica aquela experiência com o grupo de sociedade que ele Vocês trabalha. monitoram as redes sociais? A gente tem um produto de rede social, quando é solicitado pelo cliente, a gente vai atrás de entender o que aquele produto, aquela experiência está sendo divulgada na rede. Como é que vocês fazem esse A monitoramento? gente tem um robô, através de uma busca de informação por marca, que a gente consegue ver o que está sendo falado daquela marca ou daquela experiência com aquela rede. E a gente traz todo um trabalho de suporte ao varejista ou à indústria, dizendo, olha, o teu produto está sendo bem aceito, mal aceito, e a gente traz todo um trabalho de metodologia Quer dizer, a agregado. partir da informação, vocês têm analistas Exatamente. para Tem a parte- traduzir esses dados. Exatamente. Tem um analista específico em questão de rede social que você consegue interpretar esses dados e orientar o varejo e a indústria de como conduzir. Quando eu digo aqui vocês, eu estou me referindo à Pesquisa Já, que é a empresa da qual você é fundador. Exatamente. E aí eu pergunto, há quanto tempo existe a Pesquisa Já? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Vocês atuam em todo o Brasil hoje? Brasil inteiro, varejo, indústria e consumidor final. E quantas pessoas vocês têm atuando nos diferentes pontos de venda? Em campo hoje são 200 colaboradores e na parte de analistas são 25 analistas. Quer dizer, esses 200 colaboradores podem estar circulando numa loja que eu esteja a qualquer momento. Exatamente. E Alguém que está me abordando numa determinada loja pode ser um colaborador de vocês. pode ser um colaborador de nós com autorização daquele PDV que solicitou. Naquele PDV você se refere ao ponto de venda. Ao ponto de venda, Ao correto. ponto de venda. Bom, hoje vocês têm quantos clientes lá na Pesquisa Nós temos hoje Já? 35 clientes, dentre eles a maioria multinacionais. Como é que você chegou a esse ponto na sua carreira? Quer dizer, que caminho você fez para chegar ao comando da Pesquisa Já, a passar a trabalhar e pesquisar o consumidor? Eu fiquei muito tempo no varejo, numa multinacional do ramo varejista, tendo uma carreira meteórica, principalmente ligada à área comercial e consumidor, e eu fui muito tempo usuário dos institutos de pesquisa, né? E uma coisa interessante, aproveitando a tua pergunta, com muito tempo eu fui usuário dos institutos de pesquisa como cliente. O varejo é muito dinâmico e muitas vezes a resposta de uma demanda, a resposta de uma pesquisa vinha depois de 15, 20 dias. E ali eu perdi o jogo, porque o varejo hoje, e a nossa proposta de valor é trazer informação em tempo real agregada à tecnologia, você tem como avaliar o que está acontecendo na sua loja em Recife, em Porto Alegre, e tendo um tempo de reação imediato no dia seguinte, você pode em 2 a 6 semanas poder atender a expectativa daquele cliente que reclamou ou deu uma sugestão. Nós vamos voltar um pouco mais nessa questão de fazer uma pesquisa e ter uma resposta em tempo real, mas só para completar um pouco mais essa sua trajetória. Quer dizer, você disse que você trabalhou no varejo. Você começou no Walmart? Eu comecei no Walmart, fiquei lá 17 anos, comecei como trainee e saí lá como vice-presidente comercial. Como é que você conseguiu subir na carreira dentro do Walmart? E eu faço essa pergunta porque eu sempre acho importante a experiência que vocês tiveram, é importante que essa experiência seja transmitida para as pessoas que estão nos acompanhando. Claro. Eu entrei lá como trainee, eu tinha 23 anos, a empresa estava recém-chegada no Brasil e a gente tinha muita oportunidade de realmente aprender. E naquele momento, quem estava lá dedicado e queria realmente crescer na empresa, as oportunidades estavam lá. Uma particularidade, eu sempre gostei muito dessa relação comercial entre varejo e indústria. Estar na loja, para mim, é um ambiente muito prazeroso. E aí foi, acho que, a grande vantagem competitiva de estar crescendo na empresa. Estudar muito o negócio, os canais de comunicação e o consumidor. Qual é a sua formação? Eu sou formado em letras, especializado em marketing. Ah, bom. Aí entra o marketing, entra essa relação com o consumidor. Exatamente. De alguma maneira, a experiência que você teve lá na Faculdade de Letras lhe ajuda na sua carreira? Ajuda demais, porque
Você ter a parte de formação de letras e interação, aquela relação professor-aluno, a troca é fundamental. Então, muitas das nossas metodologias e na formação do nosso time, a gente usa algumas técnicas de letras na condução e na interpretação e na condução pessoas. Acho que é o grande segredo. Você chegou você chegou a trabalhar como professor? Sim, eu cheguei a trabalhar, lecionar em cursinhos, em escolas públicas e particulares. Tá certo. E aí vem a possibilidade, depois desse período todo no Walmart, de abrir uma empresa de pesquisa. Exatamente. Para a formação dessa empresa, o que foi necessário? Primeiro, nós estudamos muito o mercado. A gente teve, hoje, a Inglaterra, um mercado de tecnologia e de pesquisa bastante avançado. Nós fomos para lá, ficamos um ano estudando quais eram as ferramentas que estavam em frente no mercado para poder trazer para o Brasil. E nós trouxemos uma solução que agrega tecnologia, informação em tempo real e que você tenha os relatórios de controle de mensuração na sua mesa no começo do dia seguinte, após a pesquisa ter sido efetivada. Bom, e aí eu aproveito para retomar aquele gancho da resposta em tempo real. Nós falamos aqui que o consumidor é dinâmico, as mudanças são rápidas e o varejo precisa de uma resposta tão veloz quanto a própria sociedade. A tecnologia, imagino, seja fundamental. Vocês conseguem levantar a opinião destas pessoas e oferecer uma resposta ao cliente de vocês em quanto tempo? Hoje, por exemplo, nós conseguimos colocar um painel de pé 48 horas depois de um brief desenhado. Quando eu estou com o nosso pesquisador na loja fazendo uma abordagem, no mesmo momento que ele aperta um send no smartphone, a informação chega num painel de controle, que nós chamamos de dashboard, e ali você tem todas as métricas que já te demonstram o que está acontecendo com a tua loja ou com o teu produto. Isso é o que você chama de colocar o painel em pé. Exatamente. É isso? Exatamente. Tá. E aí você consegue ter esse volume de informação. Exato. E a análise, para que ela seja feita de forma mais correta e mais precisa possível? Porque eu fico pensando se processos velozes demais não podem prejudicar esse olhar. Não, porque a gente coloca nessa ferramenta de visualização, a gente coloca algumas métricas de análise já pré-determinadas. Então, além disso, você tem um analista da conta que pode estar te apresentando toda a recomendação daquele painel efetivado no dia anterior. Então, além dos painéis já com as métricas implantadas, você tem hoje um analista dedicado que te ajuda ao gestor a tomar decisão e interpretar aquele dado. Fernando, dentro desse trabalho que vocês desenvolvem, quando vocês vão para o ponto de venda, vocês fazem alguns monitoramentos. Você já falou logo no início aqui dessa nossa conversa sobre monitoramento de preços, por exemplo. Exato. Mas eu vejo no material de vocês que vocês fazem monitoramento de ruptura de produtos, de promoções, de espaço em gôndolas. Explica para mim, em primeiro lugar, como é que é feito esse monitoramento de preços, no que ele é importante, já que você mesmo me disse que nem sempre o preço é fundamental na decisão da compra. Exato. Vou dar um exemplo, um varejista nos contrata e nos oferece uma lista de produtos que são itens relevantes dentro da gestão de resultado deles. Nós preparamos toda essa programação nos smartphones, nos painéis de controle. O nosso pesquisador vai em campo e coleta essa informação de preço e com as análises do mercado todo, dos concorrentes, a gente consegue dar um posicionamento, como é que ele está posicionado em relação à estratégia de preço, em relação àquela área que ele atua. Esse é o principal. O consumidor ainda é muito sensível ao preço aqui no Brasil? Ainda é muito sensível. O consumidor ainda, através dos tabloides, dos panfletos, ele ainda é muito sensibilizado pela oscilação de preço. Mas o preço não é tudo. Uma experiência de compra, eu vou dar um exemplo para você. Se eu, após um dia de trabalho, eu saio da minha casa para comprar o que seria o complementar para o meu jantar, e eu vou numa loja por proximidade, próximo de casa, chego lá e não encontro o produto que eu fui procurar, esse nível de frustração que a gente fala, ruptura da gôndola, ou seja, o item não estava lá para eu poder comprá-lo, isso gera uma experiência muito ruim de compra. Que talvez, na consequência dessa situação, eu possa atravessar a rua e ir no meu concorrente. Aí eu perdi o jogo. E aí eu aceito até pagar por um valor maior à medida que o produto existe. Exatamente. Então, aí o preço não é o fundamental. O serviço e ter o produto abastecido no momento que eu queria comprar, ele pode ser um diferencial. Há uma diferença muito grande nesse comportamento do consumidor de acordo com a sua faixa social? Sem dúvida nenhuma. Hoje, por exemplo, um consumidor, todo mundo procura preço, todo mundo gosta de uma promoção. Mas quando eu tenho, por exemplo, um serviço diferenciado numa loja, eu não fico 40 minutos numa fila, eu entro numa loja, eu encontro o produto, o preço ele acaba sendo terciário e não prioritário. Isso funciona, essa ideia do preço funciona, inclusive quando nós falamos aqui de artigos de luxo? Sem dúvida nenhuma. No Brasil funciona assim? Funciona assim, porque quando você tem uma decisão de um produto de um valor agregado alto, você faz uma pesquisa prévia. E aquela decisão do lugar onde comprar, se eu chego lá e eu não tenho essa experiência de ter realizado aquela proposta, eu tenho uma frustração. E a minha motivação para poder migrar para um outro ponto de venda, um concorrente, é muito grande. Eu lembro disso porque, por curiosidade,
uma das marcas de luxo que estão no Brasil, que é a Louis Vuitton, quando vem para o Brasil, muda seu modelo de negócio e aceita parcelar, coisa que em nenhum outro lugar do mundo ela faz. Quer dizer, é uma característica do brasileiro. Exatamente. E principalmente, com certeza, eles fizeram um estudo de mercado para entender que o parcelamento é fundamental para você converter aquele cliente. Muitas vezes ele tem a condição de comprar o produto à vista, mas o apelo promocional da facilidade do crédito te gera uma maior participação daquele mercado. É possível identificar outras características desse consumidor brasileiro que se diferencia, talvez, de consumidores de outras partes do mundo? Sem dúvida nenhuma. Hoje, o brasileiro ele gosta da promoção, né? Hoje, quando você entra na loja, você tem uma ponta de gôndola agressiva bem sinalizada, o produto pode não estar na sua lista de compra, mas você está ali. Hoje, ainda 70% da decisão de compra acontece na loja, no piso de venda. E aí entra a importância daquele outro tipo de monitoramento que vocês fazem, que é o monitoramento de espaço em gôndolas. Exatamente. Hoje, a relação comercial entre indústria e varejo, existe um investimento nas áreas que nós chamamos nas áreas comerciais, tanto nas prateleiras, nas horas extras, nos pontos de gôndola. É muito importante você ter o produto certo, na hora certa e bem precificado. E a exposição é um elemento fundamental. Não adianta você ter 2 produtos na frente de uma gôndola que ele não tem uma expressão. Se realmente você quer mostrar agressividade, você tem que investir aí e tornar o produto visível. E como é que eu consigo colocar o meu produto numa boa posição na gôndola? Eu tenho que comprar esse espaço? Eu acho que comprar não seria esse o caminho. Eu acho que tem que ter um relacionamento de uma postura ganha-ganha entre varejo e indústria. Acho que os investimentos existem, o trade marketing existe, os investimentos em marketing existem. O importante é, assim, não só ter o produto, mas sim o que é o produto correto para o meu consumidor. Essa conversa entre o varejo e a indústria, esse diálogo, ele está funcionando melhor hoje no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Se a gente olhar há 30 anos atrás, o varejo ele vem se profissionalizando. E isso traz uma diferença nas relações. Não tem mais eu ganhei a negociação, você ganhou a negociação. Hoje, quem estiver numa linha de nós ganhamos aquela negociação com um único foco, o cliente, os dois vão ganhar, o varejo e a indústria. Bom, vocês podem ser contratados na pesquisa já, tanto pela indústria como pelo varejo. Correto. Quer dizer, vocês servem também nesse canal aí de comunicação entre os dois setores para ajudar que ambos entendam e ambos saiam ganhando naquela negociação ou naquele processo de vendas? Sem dúvida nenhuma. Eu vou te dar um exemplo onde a gente consegue colocar os dois lados juntos para trazer uma interpretação. No crescimento do varejo, você tem as centrais de compra em uma determinada região. Então, um exemplo, você tem uma multinacional que tem mais de 400 lojas no Brasil e a central de compra é em São Paulo. Esse comprador não conhece muito bem o que está acontecendo em Recife e não conhece muito bem o que está acontecendo em Porto Alegre. Então, a decisão de eu comprar um produto, ele tem que ter a interpretação da regionalidade. O cliente no Nordeste é completamente diferente do cliente do Sudeste e do Sul. E entender esse consumidor vai ser fundamental para poder buscar os resultados. Que diferença é essa que existe tão grande entre os clientes de uma região e outra dentro do próprio país? Eu vou dar um exemplo para você. A consumidora em relação à confecção, à roupa. No Nordeste, o uso de vestido, a mulher nordestina numa uma altura de 1,50 m é diferente da mulher do Sul, com uma altura média de 1,75 m, e a região Nordeste é muito mais quente do que a região Sul, onde você tem uma incidência de temperaturas mais baixas. Se eu determino na minha escala de compra que eu tenho que ter muito mais vestido florido no Nordeste e eu mando esse vestido florido para o Sul, o meu produto vai ficar encalhado e eu não vou buscar o meu resultado dentro do meu plano de negócio. É verdade que os meus conterrâneos gaúchos são mais bairristas na hora da compra, da escolha do seu produto? Eu acho que assim, existe uma paixão por produtos locais, né? Mas eu não acho que eles são mais bairristas ou não. Mas assim, a paixão às vezes para os produtos locais ela é eminente. Isso vocês conseguem identificar em pesquisa? A gente consegue através de abordagem com esse consumidor e ele nos fala muitas vezes o que ele está buscando e quais são as características, às vezes, locais. Bom, Fernando Menezes, é muito comum hoje em dia a gente identificar, quando você vai, por exemplo, a um site de compras, você vai comprar um livro, vou pegar o caso do livro, que é mais comum. Vou lá comprar um livro, no momento em que eu escolho aquele produto, eu recebo uma quantidade de informações na mesma página dizendo o seguinte: olha, quem compra esse produto costuma comprar também esse e esse outro. Isso aí é máquina que faz. Exato. Vocês também trabalham nesse sentido, oferecendo esse tipo de informação para o cliente que não vende online, mas vende lá na gôndola? Hoje a gente tem, o nosso foco é muito mais a loja física, né? Nós temos alguns parceiros que fazem essa busca no online, mas a gente, quando tem um projeto da loja física, nós trazemos a informação do que também está acontecendo no mundo online.
Porque provavelmente, se você tem um consumidor que ele está buscando um produto no online, ele pode ter essa abordagem, essa procura no físico. Então a gente traz esse elemento fundamental no estudo também. Isso é o que chamam de filtragem colaborativa. É Exatamente. esse o conceito que funciona nesses sites. Eu citei de livros porque normalmente é onde eu acabo vendo esse tipo de procedimento, mas existem em quase todos os serviços todas as categorias online, em todas as categorias. Exatamente. É mais fácil fazer pesquisas pela internet? É muito mais fácil, porque hoje o uso dos robôs de busca, eles estudam um pouco a sua navegação nos sites e nas suas compras, podendo te sugerir produtos das mesmas categorias. Se você é um comprador usual de eletrônicos, de tecnologia, de tablets, ele vai saber disso e ele vai te mandar mensagens de novidades ou acessórios relativos ao produto que você comprou. Isso é capaz de substituir aquele colaborador que está lá no ponto de vendas para fazer, inclusive, o levantamento de dados e depois a análise interna? Mas esses robôs substituiriam tudo isso? Eu acho que não. Eu acho que nós estamos hoje ainda... A questão do momento da compra física ela é muito importante. E, além disso, a interação humana, olho no olho, te traz ainda muito mais informação. Vou dar um exemplo para você. Um robô não conseguiria nos trazer uma informação de abertura de um tabloide, de um aniversário de um varejista, onde no dia 1 deveríamos ter o tabloide lá para proporcionar ao cliente as ofertas e ele não está lá no ponto de venda. Então isso realmente tem que ter um humano lá interagindo e até abordando o cliente porque que ele achou ou não achou o produto que ele veio buscar. Nós já conversamos aqui sobre a resposta em tempo real para o consumidor ou para o cliente de vocês, sobre como o consumidor está se comportando. Mas é possível, através das estratégias de pesquisa ou dos métodos de pesquisas que vocês desenvolvem, identificar qual será a tendência do consumidor, olhar para 3, 4, 5, quem sabe, 10 anos, olhar para frente, o comportamento no futuro daquele seu consumidor de hoje? Sem dúvida nenhuma. A gente, além do trabalho que é coletado hoje, a gente tem todo um acompanhamento do que está acontecendo no mercado local e mundial e as suas tendências. Vamos voltar a 15 anos atrás. O smartphone não era uma tendência, né? Hoje, o crescimento do smartphone te traz uma formação, te traz uma orientação de como vão ser os hábitos de compra e como esse cliente vai interagir com essa nova tecnologia. Então, a gente sempre traz, numa proposta de valor, depois de uma análise, de uma pesquisa, quais são os elementos na visão de hoje e nos próximos 5 ou 10 anos. Eu consigo enxergar, inclusive, o meu consumidor hoje, vamos lá, pegar uma faixa aí de 30 anos. Bom, mas eu quero que ele continue sendo meu consumidor nos próximos 10 anos. O que esse consumidor hoje de 30 anos vai comprar daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos? Quer dizer, quando ele mudar, inclusive, de faixa etária, suas novas necessidades? Hoje, eu não consigo prever o que o Milton vai comprar nos próximos 5 anos, mas eu posso prever, pelo estilo de vida do Milton, qual é a tendência que ele pode estar indo através do que eu já estou pesquisando hoje de um consumidor de 40 ou 50 anos. Se o seu estilo de vida é muito similar ao estilo de vida desse cliente de hoje, e entendendo esse cenário como ele está sendo hoje, eu consigo ter uma previsibilidade para onde você pode estar indo. Deixando claro que se o consumidor fosse eu, não estaria naquela faixa dos 30 a 35, estaria na faixa dos 45, 50. Claro, claro. Mas, enfim, dá para falar em técnicas de pesquisa mais precisas ou mais apropriadas nos dias de hoje? Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente tem muita tecnologia e muita metodologia com diferenciação. Vou dar um exemplo. Neuromarketing. O que é o neuromarketing? É a fusão da ciência com o marketing. De que forma? Eu trago elementos de marketing e com um equipamento que mede a oxigenação sanguínea no teu cérebro, você consegue, com estímulos externos, saber se aquele produto, a cor da embalagem, o que impactou na decisão de você como cliente. Ou seja, a indústria faz muito bem isso. No lançamento de produto, no estudo do crescimento desse produto, ele usa o neuromarketing para poder ter a ciência agregada ao marketing e aos estímulos, como é que eu posso entender melhor aquele consumidor, o produto. Bom, aí você vai dentro do cérebro do consumidor mesmo. Exatamente. E aí não é só uma pesquisa de opinião. Não, isso é você estudar as reações que aquele consumidor está tendo e interagir com o produto ou com a tua marca. As empresas brasileiras, de uma maneira geral, têm investido em ideias como essa? A indústria hoje no Brasil, exemplo, uma L'Oréal, uma Procter, uma Unilever, já usam isso há um bom tempo. É uma metodologia cara, mas fundamental para a decisão de produto. Vocês na pesquisa já não trabalham com essa tecnologia? Não, hoje nós não trabalhamos. Hoje o nosso foco é muito mais a abordagem com o consumidor, entendimento do PDV, entendimento do que está acontecendo com o produto em diversas regiões do Brasil. Vocês já sentem pressão sobre um tema que inclusive a gente já conversou aqui, vocês já sentem pressão das concorrentes que trabalham muito mais com a tecnologia
ou com os robôs do que com as pessoas? A gente começa a incomodar o mercado quando a gente consegue interagir com esse consumidor, entendendo ele melhor e trazendo algumas recomendações para o mercado. E isso traz não só a parte da pesquisa em si, como você consegue interpretar e analisar esse dado muito rápido, a recomendação eu diria que é o nosso diferencial. Eu consigo te dar uma orientação como você pode mudar a tua estratégia, o teu plano de negócio e buscar mais resultado. Nós já falamos em outras oportunidades, em outros capítulos do mundo corporativo, de que existe o consumidor que compra o seu produto e existe o consumidor que consome o seu produto. Nesse trabalho, lá no ponto de vendas, vocês conseguem identificar isso claramente. Claramente, é o que a gente chama da mudança do consumidor para o shopper. Shopper é aquele que compra o produto, mas eu vou dar um exemplo para você que não existia há 40 anos atrás. Hoje, um grande shopper que está dentro da nossa casa, que está no PDV, são as crianças. A criança hoje decide a roupa, decide a cor e influencia até na compra do carro da família. Então, hoje a criança é um consumidor potencial e quem paga a conta é o pai. Mas o poder da decisão, muitas vezes, está no impacto do que a criança decidiu. Mais do que a mulher, porque sempre se falou que a mulher era um ótimo termômetro. A para mulher essa é questão de soberana. consumo. A mulher nunca ninguém vai bater o poder de consumo da mulher e da decisão de compra. Ainda 70% da decisão de compra está na mão da dona de casa que decide e que efetivamente está lá comprando. Mas o filho hoje, a participação da criança na interação é muito importante e ela tem um mercado enorme para poder seguir e ser pesquisado. Não sobrou nada para os homens, então, de uma maneira geral. Nós temos espaço, né? Nossos espaços estão ali. E eu acho que uma coisa importante, pegando o teu gancho, o mercado está começando a estudar esse consumidor masculino. Quando a gente fala, por exemplo, do bem-estar e da saúde do homem, hoje tem um mercado enorme para o mercado masculino que as indústrias estão entendendo e o próprio varejo. Caminhando aqui para o fechamento dessa nossa conversa no mundo corporativo, de uma maneira geral, o que leva o consumidor a procurar a minha empresa, o meu negócio ou usar o meu serviço? Principalmente se ele quiser estar na frente do mercado. Nós podemos ofertar hoje o entendimento do consumidor, o entendimento como a sua marca, o produto está localizado, naquele ambiente competitivo e principalmente como é que você fideliza e está dentro do coração desse consumidor. Experiência de compra está ligado à emoção. Se eu tenho uma boa experiência de compra dentro de uma loja, eu com certeza vou conseguir fidelizar esse cliente por mais tempo no meu negócio. Sugestão para aquelas pessoas que estão aí hoje preocupadas porque determinado produto ou o seu próprio local de vendas não está tendo a resposta que ele gostaria e muitas vezes ele está vendo o vizinho se dá muito melhor. Eu diria, invista em pesquisa, entenda o teu consumidor e hoje existe uma opção no mercado, nós trazemos pesquisa como acesso. Então, desmistificar pesquisa e entender o teu consumidor é o segredo do sucesso. Fernando Menezes, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer parte dessa sua experiência no mercado de pesquisas, com um olhar voltado para o consumidor e o comportamento desse consumidor. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton, pela oportunidade e obrigado, ouvinte CBN. Muito obrigado. Fernando Menezes é gestor de negócio e fundador da Pesquisa Já, nosso convidado de hoje neste capítulo do Mundo Corporativo. A você também que nos acompanhou, o nosso agradecimento, lembrando que você pode levar essa discussão para suas redes sociais, conversar com seus amigos e, se quiser, pode entrar também no nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, que é o Mundo Corporativo da CBN. Entra lá, compartilha o seu pensamento e o seu conhecimento. Até uma próxima oportunidade.